Então, a ideia era sentar na cadeira e ler esse livro assim na mesa, né, como qualquer pessoa normal. Só que minha mesa tá completamente lotada de coisa, eu não vou nem mostrar pra vocês porque o cúmulo do ridículo. Tô aqui só pra dar uma introduzida no livro, tá muito de boa, tô na página 20 agora. E a gente já foi introduzida a dois personagens, que é a Ivy, do primeiro capítulo, e o Mateu, que começou o segundo lá pela página 19, eu acho. Ainda falta o terceiro personagem, que se chama Cole, mas, resumindo a obra pela sinopse, esses três personagens, Ivy, Mateu e Cole, são alunos de uma escola, que agora eu não lembro mais o nome. Eles já tiveram um certo passado, vamos dizer assim, e eles vão acabar se reencontrando agora no presente, e eles vão acabar como principais suspeitos / principais testemunhas de um assassinato. Assassinato esse de um cara que se chama Bonnie, que inclusive apareceu mencionado no primeiro capítulo, quando a gente tava lendo sobre o ponto de vista da Ivy, ponto de vista POV. Enfim, a gente descobriu um pouco sobre a Ivy. A Ivy é uma adolescente que ela parece ser ambiciosa, mas ela é do tipo meio quieta. Ela foi representante de turma por 3 anos consecutivos, mas depois de algo que o irmão dela fez, chama Daniel. Tem que ter um Daniel, né? Tem que ter um Daniel. Não sei como é esse irmão mais velho, apesar de que eu não sei se ele é mais velho. Eu acho que ele é mais velho, mas enfim. Acabou pegando uma peça nela. Isso criou meio que um trauma nela. E a escola toda, meio que ela passou vergonha na frente da escola toda. Então ela virou meio que chacota da escola, vamos dizer assim. E aí o engraçadinho da escola, que sempre tem um, né? Tem que ter um engraçadinho. Esse tal de Bonnie acabou se candidatando a representante de turma por pura piada. E tem que ter os piadistas, né? Tem que ter o povo que aplaude. E aí foi lá e votou nele também. Então, a Ivy não é mais representante de turma. E ela ficou muito chateada por isso, porque ela é o tipo de pessoa, como eu disse, ambiciosa e tal, inteligente. Então ela tinha muitos projetos, assim, para os estudantes. E ela não vai poder botar em prática, porque ela sabe que o Bonnie tá nem aí pra isso. Por isso que ela não quer ir pra escola nessa manhã em que vai acontecer o assassinato, porque vai ser justamente o evento da posse, né? A posse do representante de turma, e ela não quer tá lá pra ver o Bonnie, o palhaço da escola, receber o título que ela tanto almejava e não conseguiu. Super válido, devo acrescentar. A gente também vai conhecer o Mateu, né? Eu tô ainda introduzindo, mas ele mora com a mãe, que é bem doente, tá bem doente, e com a prima, que é meio que irmã dele agora, porque a mãe tomou ela pra tomar conta dela, né? Tô gostando do gênero, né? Sempre pega suspense, mistério, crime. Gente, eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo. Já estou esperando que esse assassinato não seja resolvido e que o nosso trio Parada Dura resolva tudo, porque claramente polícia em livros juvenis, policiais não fazem muita coisa aqui, né? Então a gente vai descobrir se o nosso trio vai ser o principal suspeito, as principais testemunhas ou, nesse caso, os principais detetives, né? Enfim, muito ansiosa. E o pace da leitura tá bem legal. Claro que por ser muitos personagens e por ser cerca de 20 páginas num capítulo só sobre o ponto de vista de um, o pace não tá, tipo, ligeiro, mas tá bem rápido pra mim, na minha visão, porque é muito leve, assim, são informações novas, mas eu já tô rindo, já tô achando engraçado e já tô vendo a personalidade dos personagens, nas pequenas nuances, então, assim, estou gostando. Enfim, gente, voltei. O cabelo tá todo assanhado, por favor, ignore. Eu acho que eu não tinha comentado com vocês, mas eu já tinha lido as primeiras 70 páginas desse livro. Então eu comecei a ler hoje na página 75, que é o capítulo 6. E eu terminei na página 153. Significa que eu li 78 páginas em 40 minutos. Gente, eu jurava que eu lia 1 minuto por página, mas aparentemente é cerca de 35 segundos. Uma matemática bem básica aqui na minha cabeça.
Não, sério, gente, eu tô em choque. Se eu levo praticamente 40 segundos pra ler uma página... Nossa, gente, não. Minha mente está revolucionando aqui, né? Dizendo, você poderia ter lido muitos livros esse ano, mas você não leu com preguiça, enfim, blá, blá, blá. Por isso que eu tô fazendo esse desafio aqui, mas tudo bem. O pace do livro é perfeito. Eu já comentei isso? Se não, estou dizendo agora. Ele não parece nem ser tão rápido, nem ser tão devagar. Aqui há troca de POV, né? Então, tem o POV dos 3 personagens principais. Então, às vezes, como eles já tiveram um certo passado, então, enquanto eles estão conversando, enfim, interagindo novamente, as memórias e lembranças do passado vêm à tona. Mas não fica com cara de, tipo, flashback, sabe? Não fica uma coisa bem natural. Falando sobre o livro em si, eu não sei se eu vou ter dado um resumo pra vocês antes do desafio começar. A gente descobriu a identidade da professora... Jurei que o armazenamento tinha acabado agora, mas enfim. Descobriu a identidade da namorada do Cal, que é mais velha. E ela é mais velha do que eu esperava. E ela, pra mim, ainda é muito suspeito. E outra, o ateliê não é dela. É assim, um cara, ele aluga aquele ateliê pra ela e pra outro amigo dela. Ela tinha desmarcado um date que tinha com o Cal pela manhã, dizendo que surgiu um imprevisto. O fato de o assassinato ter acontecido exatamente no ateliê dela, né, que ela aluga do amigo dela lá, já é suspeito real. Tô dizendo que foi ela? Não, mas tem algum B.O. aí. Outro detalhe, o nome do Bonnie não é Bonnie. Bonnie foi um apelido da nossa vítima, o coitado. Que, na verdade, o nome dele é Brian. Acho que é Brian. Achei criativo, porque, assim, Bonnie não é um nome muito comum. E eu queria saber de onde surgiu esse apelido, então tá aí. O pensamento que eu achei legal foi que a personalidade do Cole, né, que aparentemente parece meio distante, já que a gente tá tratando de um trio, sempre tem um casal nesse trio. E aqui não é muito diferente, né? A Ivy, ela tem um crush no Mateu, e o Mateu também tem um crush na Ivy, enfim. Então o Cole, que é o terceiro prota, ele parece meio distante de início. Mas essa parte que eu li, até a 153, foca bastante na personalidade dele, visto que ele é a pessoa mais próxima da, teoricamente, principal suspeita de ter matado o Bonnie. Então, assim, eu achei uma jogada de mestre, sabe? Pra ele não se tornar um personagem muito perdido. É isso, eu não queria dizer muita coisa, mas a polícia já descobriu, né? Já passou na TV dizendo que o carinha que morreu realmente é o Bonnie. Só que uma testemunha, uma senhora, uma mulher, enfim, disse, as palavras delas foram, pelo menos que eu lembro, disse que uma mulher loira, atacando o Bonnie com a seringa que, quando a Ivy viu, desmaiou. Eu não sei quem é essa testemunha, não sei como ela viu da janela, mas enfim, fica aí o suspense. A gente também foi apresentado a um personagem que é o repórter, que é Daley Watkins. É o mesmo nome da cidade de Stranger Things, eu acho. A última cena que eu peguei agora é justamente quando ele tá lá entrevistando um pessoal perto da cena do crime. E por coincidência ou não, a Ivy, o Cole e o Mateu tá lá numa loja de donut que começou com o POV do Cole lá no terceiro capítulo. E aí, tô vendo um repórter entrevistando o pessoal e de repente o dele olha pra Ivy, assim, lá do outro lado da rua, e ela sai correndo. E aí o rabo de cavalo dela, como cinema que faz prá. E aí, galera, eu posso ser a garota loira que todo mundo tá procurando. E aí o D corre atrás dela. Enfim, muito surpresa com o meu tempo. Não quero virar a doida do pace corrido, da leitura rápida, mas me surpreendeu. Gente, agora eu tô pensando em todas as possibilidades, assim, de eu planejar começar uma trilogia e saber exatamente quando eu vou terminar. Acho que eu não falei sobre essa piada, que não é piada, mas tipo assim, resumindo, esses dois caras têm um canal que fala sobre, tipo um jornal do colégio. E eles estão falando sobre as teorias da morte do Bonnie. Peraí, uma mão só é horrível. Aqui, ó, tá vendo? E esse tal de Isaac é um amigo do Mateu. Porque quem começou esse negócio de canal foi o Mateu e outra pessoa, e o Zac. Aí o pessoal saiu, o Zac é amigo do Mateu, e aí esse Sean se juntou a ele pra fazer o canal. Aí ele falando da morte do cara.
Não foi uma morte morrida simples, foi uma morte matada. Por um alô. Ai, só o brasileiro entenderia isso, velho. Na moral, morte morrida e morte matada. Só a gente. Eu não consegui gravar pra vocês eu testando o segundo método, porque eu acabei tendo que resolver algumas coisas, mas enfim. O segundo método seria anotar. Eu sei que esse método não é pra ler rapidamente, porque claramente é o oposto. Você lê com tanta atenção que você tem que parar pra marcar com marca-texto, escrever as coisas. Tem gente que desenha, tem gente que pesquisa meme, enfim, tem gente que tem figurinha. Eu acho essa ideia genial, mas eu não tenho paciência pra fazer isso. Tem gente que imprime figurinha do WhatsApp pra colar no livro. Gente, meu sonho. Não faz sentido ser um método pra ler rápido, mas eu disse que eu ia botar o que eu quisesse nesse vídeo, então é isso que vai acontecer. Inclusive, se eu tiver coisa no nariz, é porque, gente, eu desejo a ninguém rinite. Meu Deus, que negócio horrível. Somente aqui que não se decide se vai chover, se não vai chover. Aí falemos do método. O método é o que eu disse. Você simplesmente lê com bastante atenção, né? Você não pula, você não faz uma leitura dinâmica, nem algo do tipo. E a intenção é você escrever as suas teorias, o que você tá pensando, né? Meio que decorar mesmo o livro. Eu fiz isso... Ai, botei os post-its, vários post-its. Tá acabando, é por isso que a cor é toda sorteada. Tem nada a ver com a capa do livro. Vamos falar do livro. Provavelmente agora tá um ruído enorme. Peraí, ninguém merece, né? Enfim, vamos falar do método em si. Como eu disse, não é nenhum segredo. Você só vai marcando e escrevendo as coisas que lhe chamam a atenção, por exemplo. Tá vendo? E por que eu chamo isso de um método de leitura? Não um método para você ler mais rápido, mas de leitura. Tem muita gente que não consegue ler um livro assim, nesse pace muito rápido. E às vezes tenta tanto ler rápido que acaba não criando uma conexão com o livro. Às vezes sequer lembra dos nomes dos personagens ou de alguma cena específica que marcou. E eu acho que quando eu faço isso, inclusive pode ser de maneira mais aleatória possível, tipo... essas frases aqui do lado, que eu amo escrever. Sério, é muito bom. Aí depois, quando eu tô folheando o livro, eu percebo o quanto de cenas me chamaram a atenção, mesmo que seja em questão de teoria, ou que eu achei fofo, ou que eu achei triste, enfim. Eu acho uma maneira muito legal de você ler. Você tá enganchado com algum livro, ou se você não tá gostando de algum livro, ou algo do tipo, pegue um post-it, pegue marcador, uma caneta e vá ler, minha querida, vá ler. Porque se eu te disser que dos mesmos 40 minutos em que eu li 78 páginas, eu li esse em 68. Tipo, eu tava só parando pra anotar. E mesmo assim eu ia e voltava pra ver, tipo, anotar as teorias e tudo mais. E eu só perdi 10 páginas a menos. Então... não é um método que vai te atrasar. Ele não te atrasa, ele melhora a tua leitura e ainda por cima, de brinde, você decora seu livro. Esse foi o segundo método, então eu vou falar um pouco sobre o livro agora. Nessas praticamente 70 páginas que eu li, a gente finalmente está entrando no mistério em si. Lembrando que esse livro é quase 400 páginas e atualmente eu estou na 227, ou seja, eu passei já dos 50%. Nem parece. Não, sério, tipo, o pace do livro, de novo, não tá rápido e não tá muito lento. Mas tá mais lento do que antes, eu não sei explicar. Eu sei que esse livro pode parecer um pouco óbvio algumas coisas, né? Mas eu gosto quando as teorias são óbvias assim, porque... enfim, você trabalha você mesma, sabe? Porque às vezes coisas muito óbvias estão tão na cara que você não percebe. Não é à toa que existe o ditado que diz que tem coisa que se esconde bem debaixo do nariz da gente, tipo, tá na nossa frente, mas a gente não vê. Enfim, agora provavelmente vai ter spoiler, então já estou avisando a você, caso você não queira. Não sei o que eu vou fazer, vou botar na tela. Os nossos 3 protas, eles descobrem, né, a identidade da namorada do Cole, como eu já tinha falado antes,
E aí eles estão numa investigação para saber qual é a relação entre o Bonnie, o lugar, né, que a namorada do Cole alugava, no caso o amigo dela alugava, e a namorada do Cole, porque tem que ter alguma relação aí, tipo, por que o Bonnie morreu? Não, primeiro, o que o Bonnie tava fazendo lá de início de conversa? Tudo começa com essa pergunta. Agora eu vou falar spoiler só pra você entender. A namorada do Cole é a professora de arte do colégio Carton. É Carton, enfim, do colégio deles. Só que como professora de arte, ela não dá, tipo, ela não é professora fixa pra todo mundo. Ela é mais eletiva pra eles. E durante a conversa dela com o Cole, que foi na cena que a Ivy e o Mateo viram ela conversando com o Cole, que seguiram ele de metrô e tudo mais, ela mencionou que tinha um amigo que tava alugando o ateliê junto com ela, no caso, que alugou o ateliê pra ela também, que eles dividiam. E o nome desse cara se chamava Dominique. Eu já guardei logo. Por quê? Porque eu sou assim. Tá vendo? É por isso que eu gosto desse método. Tipo, ela disse, calma, é um amigo que alugava o ateliê. Ou seja, outra pessoa que tinha acesso ao ateliê. Depois ela vira com o celular na orelha e fica dizendo, Dominique, é você. Não estou escutando direito. Vou encontrar um lugar com menos barulho. Temos um nome, Dominique. A parte da metade do livro onde a gente tá chegando, as peças estão começando a se encaixar. Eu sempre acho muito interessante como a Karen, eu acho que em Um de Nós Tá Mentindo, ela também fez muito isso. Como tudo... A baixaria dos meus cachorros. Oi, tchau, oi. Olha. Quer ficar aqui no colo? Pode ficar, tá? Enfim, a Karen fazia muito em Um de Nós Tá Mentindo essa conexão, tipo, de tudo. Todo mundo tem a ver com todo mundo. E eu acho que ela usou isso de novo aqui. Na verdade, eu acho que... né? Eu acho que ela usou... Eu tava pensando se Um de Nós Tá Mentindo veio antes ou depois disso aqui. E se eu não me engano, veio antes, claramente. E acho que isso tá sendo cada vez mais importante aqui. Porque é um único livro, né? Não tem outro livro aqui pra acrescentar. E é uma cidade pequena, onde eles são praticamente ex-amigos. Então, as conexões são ainda maiores e mais óbvias. Tô ansiosa. Gente, por mim, eu continuava outro. Mas eu quero gravar usando outros métodos pra vocês. Então, provavelmente, amanhã eu vou testar mais outros 2. Que vai ser pelo Kindle e o audiolivro pra terminar o resto do livro. E é isso. Tchau, tchau, Pérola. Para de ser chata. O terceiro método é o e-book, que no caso seria pelo Kindle. De acordo com o Kindle, eu tô em 57% do livro, que é ótimo. Sinceramente, eu acho que eu leio bem rápido pelo Kindle, realmente. E eu acho que esse é um dos métodos que mais se usa nas bookreads. A maioria das youtubers que eu acompanho, que são da gringa, tipo a Emily, a Hailey, e muitas outras que eu não me lembro agora. Elas têm o costume de ter o livro físico, como eu, e também comprar, ou pelo menos adquirir, o e-book pelo Kindle. E elas costumam fazer esse rodízio, né? Mas eu vejo elas lendo muito pelo Kindle, então talvez seja uma estratégia boa. Eu raramente faço um esforço de colocar um livro que eu já tenho físico no Kindle, porque pra mim não faz sentido. Mas para que isso acontecesse, eu tive que abdicar de um livro da minha biblioteca no Kindle Unlimited pra ler. Tipo, eu não tenho o costume de fazer isso, mas é uma coisa comum, pelo que eu vejo. Falando rapidamente da droga e dessa questão que tudo tá conectado, a droga que eles estão vendendo se chama... Ai, meu Deus, tava aqui. Oxicodona, também chamada de opioides. Não faço a menor ideia o que é isso, eu tenho que pesquisar no Google. Mas a Ivy sabe o que é, né? Ela é nerd. E eu não contei muito sobre, mas a mãe da Ivy, inclusive, não está em casa. Ela está viajando com o marido, mas ela ia voltar nesta noite, porque tudo está acontecendo em um dia só, né? Que dia mais louco, mas enfim.
Era pra ser o melhor dia de todos. Está sendo o pior deles três. A mãe da Ivy e o pai dela iam voltar porque a mãe ia receber um prêmio de, tipo, cidadã do ano. Fez algumas coisas pra comunidade, em prol da comunidade social, enfim. E aí, uma das coisas que ela fez pra ganhar o prêmio foi porque ela foi estatística-chefe do relatório sobre o abuso de opioides no estado. Ou seja, ela fez toda uma pesquisa sobre o uso dessa droga que estava circulando no estado. E ela conseguiu, né, reduzir não, ela fez um relatório e isso deve ter sido útil pra polícia, ou enfim. Isso acaba conectando a mãe da Ivy com a Autumn, que no caso é a prima do Mateo, porque ela tá envolvida na venda das drogas. Isso conecta também a mãe às drogas em si, tipo, se a professora estiver envolvida, né? A professora, o Bonnie, enfim, todo mundo. Enfim, 40 minutos a partir de agora. Tudo que eu falei sobre, tipo, a professora e tudo mais, enfim, ainda tem outro, não plot twist, mas outro mistério, outro suspense, que é um cara chamado Dedo Duro, que seria uma pessoa que, justamente, ele meio que tá com esse negócio de droga. Então, nas festas, quando eles iam vender e tudo mais, ninguém sabe ao certo se essa pessoa existe, se ela é real e quem é essa pessoa. Os protas ainda consideraram que podia ser a professora, mas, como acho que o Mateu foi que disse, não faz sentido. Uma professora, ela chama muita atenção, então ela não podia ser a Dedo Duro. Porém, e se for Dominique? E se for esse cara, que é a amante da professora, que a gente não sabe ao certo quantos anos ele tem, quem é ele? Porque se ela tá de lancinho com um Cole que tem 17 anos, ele pode ter qualquer idade, meu amor. Qualquer idade. Então, assim, ele podia, né, tá lá, sendo o dedo duro, sabendo das drogas e tudo mais. Não sei se é ele. Não sei. Mas iremos ver. Estou vendo. Quando tem teoria assim, é vlog de leitura, é desafio literário, mas é vlog de leitura. Eu acabei de me ligar, meu Deus! Como não reparei nisso? Gente, ó, eu ainda estou no 59, é sério. Não é nenhuma nova informação, mas eu acabei de me lembrar de outra pessoa que tem o nome de Daniel, o irmão da Ivy. O irmão da Ivy, ele é todo estranho. Ele é um gênio que... A Ivy tem meio que um senso de inferioridade em relação a ele, porque ele é meio que genial e ele é mais novo que ela. Eu acho que eu falei em algum vídeo que eu não tinha certeza quem era mais velho. Na minha cabeça, ele era mais velho porque ela fica com essa sensação de inferioridade, mas na verdade é ao contrário. Ela sente essa sensação de inferioridade porque ele é mais novo e ele é, tipo, mais gênio que mais gênio que ela, mais inteligente que ela, mais bom em tudo, enfim. E aí ele tinha treino de lacrosse, acho, alguma coisa assim, algum esporte aí. E ele ia se encontrar com Trevor, enfim, que é um amigo dele, num lugar chamado Oliver, algum lugar que eu não sei o que é exatamente. É um clube, é um bar, não sei, eu nunca sei. Mas assim, já é a terceira vez que o livro menciona que ele quer porque quer ir pra esse lugar com esse amigo Trevor. E acabei de me tocar que ele tem D, tipo, ele tem a letra D. E aí eu fiquei pensando, mano, e se o cara da professora não for o Dominique? Porque o Dominique é o amigo é o amigo que ajuda a alugar o ateliê, né? Então, assim, ele é o amigo da professora, fato. Porém, o que a gente descobriu que o carinha... resumindo, a Ivy e o Mateu conseguiram pegar um cartãozinho da professora enquanto ela tava no café falando com o Cole. E aí descobriram que tem um cara que se apelidou de D ponto, enfim... enviou pra ela, ou entregou a ela, enfim, presenteou a ela um cartão com a obra, uma pintura que eu esqueci agora qual é, do artista favorito dela. Beleza. Só que ele falou, tipo, tudo vai dar certo, meu amor, ou tudo vai dar certo no final, alguma coisa assim. Só que eu achei que era o Dominique, porque é amante, né, e tal, assim. Fiquei pensando só no Dominique, porque tinha sido o mais recente. Inclusive, a autora, peguei você. Aí quando veio era o Dominique mesmo, eu fui mais esperta que a autora. Tô de Lulu. Só que o Daniel também estuda em Carleton, que é o colégio. E ele também tem D. E se o Daniel tem a ver com a professora? Meu amigo, e agora? Não, sério, gente, eu tava lendo aqui, depois fiquei pensando, peraí. Tem algum personagem que eu não tô falando e eu achei ele suspeito. É o Daniel. Ele é muito suspeito, velho. Ele... Tipo assim, eu não sei explicar. Ele é muito suspeito. Esse cara não pode ser perfeito. Esse cara não pode ser perfeito em tudo. Ele tem que ter algum defeito. E eu acho que é esse. Ah, inclusive, eu lembrei porque eu achei que era o Daniel. Aqui, ó. A Ivy tá com o moletom do Daniel. Aí apareceu, né? Tipo, Daniel. Ai, cadê? Daniel. E logo depois, quando eu li Dominique, eu fiquei, peraí,
Peraí. Peraí. Então, minha gente, método do e-book concluído com sucesso. Passou, eu terminei, na verdade. Eu tive que fazer quebrado. Então, na verdade, eu acho que o resultado desse método não é tão certinho assim. Dando um resumo como foi, eu já disse, né, eu tô bem acostumada a ler no Kindle já, mas eu senti que hoje, especificamente, eu tinha algumas coisas pra fazer. Por exemplo, eu fui no dentista e eu acabei tendo que parar o cronômetro e fazer aquilo lá. Teve uma hora que eu tava aqui no sofá, mas tava passando TV, e aí eu tava meio distraída, eu ficava olhando pra TV, depois pra cá. Enfim, né? Não tava 100% focada, mas mesmo assim, eu ainda consegui ler 78 páginas. De acordo com o livro aqui que tá na minha mão, eu parei na página 227. E eu finalizei pelo Kindle até a página 305. São exatamente 78 páginas. Cada hora que se passa fica mais escuro. Enfim, mas eu acho que ainda vocês ainda estão vendo minha cara. Eu li as 78 páginas. Acho sim, acredito sim, que se eu tivesse focado mais só em ler, não tivesse distraída com nada, eu teria conseguido umas 85 páginas. Perto de 90, mas acho que não chegaria a ser 90 páginas, mas teria sim lido umas 80 e pouco. Então, método super aprovado se você quer ler mais rápido, principalmente se você tá no dia a dia. O Kindle é a melhor opção que você tem. Eu também recomendo você ler pelo tablet se você estiver em casa, para quem tem uma maior dificuldade de leitura, para às vezes, já que a tela do Kindle é tipo minúscula, pelo menos esse é o meu, acho que é da 10ª geração, é bem pequenininho. Então se você tiver um tablet ou alguma coisa do tipo, você pode baixar o Kindle e ler por aqui também, que a tela é bem melhor e a resolução também é bem melhor. E, enfim, né, todas as vantagens. Resumindo só um pouquinho do que o livro chegou na parte, gente, 80% seria spoiler, tá? Então eu vou tentar não falar muito. A primeira coisa é que eu parei exatamente na página que o Cole tá levantando uma suspeita do Daniel, porque eles foram para o colégio, né? Matheus se separou deles, porque ele brigou com a Ivy, enfim e tal. E o Cole e a Ivy foram para o colégio para ver um pôster, acho que de alguma coisa, que teria a assinatura do tal Dominique, para ver se a assinatura, a caligrafia dele batia com a caligrafia do cartão que eles acharam, né, que estava assinado como D. E aí, quando eles foram, eles descobriram que não tinha nada a ver, a caligrafia era totalmente diferente, ou seja, o D não era o tal do Dominique, como eu já havia sugerido. E nessa mesma hora, quem é que chega lá? Daniel. O Daniel já estava lá com o professor, que é o noivo da professora de artes, e com um amigo dele, que era o Trevor, eu acho. E aí, só que a Ivy e o Cole, quando vieram e viram eles lá, ficaram, né, se esconderam, esperaram eles sair. Quando eles saíram, eles entraram na sala da professora. E então, o Daniel simplesmente aparece na sala da professora, porque escutou a voz da Ivy conversando com o Cole. Primeiro, pra que ele tava lá? Ele disse que ele foi pra mijar. Eu duvido muito. E o Cole, eu acho que começou a duvidar também, porque é exatamente nessa página, ele fica dizendo, você não acha muito suspeito ele que, pelo que fica falando dele, né, tipo assim, dizer que não falou nada de você pra polícia ou alguma coisa do tipo? Ai, eu vou falar antes que eu esqueça. Pode dar um barulho aqui, mas é rápido. Primeira coisa é que o Stefan, que é o cara que mencionou sobre o dedo duro, que o Charlie, que é o segundo carinha da droga que tava vendendo, falou que o Stefan disse que existia um dedo duro, pronto. Esse tal de Stefan tem cabelo loiro. Gente, eu sei que pode ser uma mentira total, como o Matheus disse, né? Tipo, alguém pode ter inventado para incriminar a Ivy, mas eu não acho que a pessoa, tipo, não sei explicar. Pra mim, uma pessoa realmente viu o que aconteceu. E aí eu tô com as pessoas que tem cabelo loiro na cabeça. E o Stefan, que é esse cara aí, ele tem cabelo loiro, a gente descobriu recentemente. E aí eu tô tentando entender ainda. Tô pensando, cogitando se o Stefan não é o próprio dedo duro ou se ele não era o comprador. Eita. Olá, pessoas, tudo bem? É a minha vizinha. Enfim, galera,
eu consegui salvar um pouquinho de armazenamento pra gravar esse último vídeo. Porque, né, eu não sei quando foi a última vez que eu gravei pra vocês, acho que faz 2 dias. Enfim, eu sei que eu parei na página, o que mesmo? Na página 307, se eu não me engano, que foi quando o Cole tá brigando com a Ivy na sala de aula da professora Lara no colégio. E, enfim, eu disse a vocês que eu acho que tem 80 e poucas páginas aqui, o que significa que só caberia mais um método, né? E não tem mais nenhum outro método que eu possa fazer. Eu não achei o audiolivro desse livro. E, enfim, eu não tô afim de ler de cabeça pra baixo. Eu não tô afim de ler de cabeça pra baixo. E eu não tô afim também de procurar a versão em inglês pra ler, só pra ver se eu consigo ler mais rápido em inglês ou em português. Pra mim não importa. Mas existe o método mais simples, né? Mais imersivo que o povo gosta de fazer. Apesar de que isso não é uma fantasia, né? Porém, nunca falha. Ler de fone de ouvido nunca falha. Nunca falhou e não é agora que falhará. Tem um cronômetro só pra eu realmente saber quanto é que dá. Já começa em 7? Já começa em 7. Ele vai dar uns 40 e pouco? Talvez não. Por quê? Né? Por que, Mara? Por que não daria? Eu estou procurando agora minha caneta e não estou achando. Resumo, porque eu vou anotar. Né? Não é porque eu estou de fone que eu não vou anotar. Vai ser 2 em 1 sim. Vai ser trabalho imersivo. E outra, últimas 80 páginas de um livro de mistério e suspense. Mara Gabriele não vai anotar. Sonha. Enfim, é isso, minha gente. Tô muito animada, meu Deus. Eu amo gravar vídeo pro YouTube porque ele me faz gostar do livro. Não que a Karen escreveu mal esse livro, mas tipo assim, eu não esperava que ele fosse o que fosse. Eu não sei dizer exatamente o que tá me prendendo a ele. Se é justamente eu tá gravando, se a história realmente foi muito boa, se a escrita me pegou, se os personagens me pegou, enfim. Vamos começar. Eu vou tentar ficar falando com vocês por aqui mesmo. Provavelmente vou gravar vídeos de 10 segundos o tempo todo. Eu vou deixar ou a playlist ou as músicas que eu vou botar em algum lugar daqui, né? Porque eu tive que achar. Vamos ver. Ok, depois de 8 páginas eu percebi que a gente vai entrar já na resolução, né? Porque a Ivy tá indo se encontrar com o Daniel. O Cole tá querendo ter a satisfação com o Lara. E a primeira página E o Mateo foi pra festa. E ele descobriu que o dedo duro era nada mais nada menos que o Gabe, o namorado da prima dele. Tinha tudo pra ser o Gabe, minha gente, mas eu realmente não... Assim, não quis pensar muito sobre o dedo duro. Eu pensei, pode ser o Steph. Mas aí eu me liguei, não, o Steph era quem tava falando sobre o dedo duro, tá, enfim. Mas faz total sentido. O cara ele ganhou rei de sei lá o que. E o Cole, inclusive, na página acho que 49, eu vou lembrar. Eu vi um dia... na página 49, o Cole chama ele de... que ele acha que ele ganhou uma eleição que dizia ser o mais capaz de cometer um crime e sair impune. Que aí já me botou, né, tipo assim... Eu fiz tudo, gente. Cadê? Eu vou tirar foto pra vocês. Eu suspeito. Pronto, começou os suspeitos. Ele foi o primeiro da lista como suspeito e... Assim, eu tava com ele na cabeça, mas não muito em relação ao dedo duro, que faz total sentido. Porque eu acho que ele não estaria muito envolvido com as drogas, visto que a prima, que no caso é a namorada dele, tava envolvida com as drogas. Vamos fazer aquilo que a gente faz toda vez que a gente tá lendo um livro de suspeito e mistério. Que é botar os suspeitos na listinha e depois ver o que acertou ou não, né? Eu não acho que eu tenho muito armazenamento suficiente pra fazer isso e ainda concluir o vídeo, mas a gente vai fazer sim. Ok, vamos começar com o principal, Daniel. Ok, o Daniel pra mim, eu não sei se é porque faz 2 dias que eu li o livro, mas assim, o Daniel tava muito forte como suspeito agora no final do livro. Eu tô com ele desde aquele negócio da letra D, né, que deu... Eu disse, eita caramba, pode ser ele e tal. De resto, ele não tinha muita coisa. Por quê? Porque eu acho que ele não é suspeito de matar o cara. Tipo assim,
Como eu posso dizer isso? Ele só pode ser suspeito de matar o Bonnie por causa do cabelo. Só que ninguém sabe se o lance do cabelo é verdadeiro. Porque o Matheus comentou, né? Tipo, mano, e se foi o próprio suspeito que disse isso pra te incriminar, Ivy? Verdade? Se fosse o Daniel não faria isso, porque ele também é loiro. Não faz sentido. Então, o Daniel, eu acho que a palavra pode estar relacionado às drogas? Pode. Faz sentido? Só por causa de provas circunstanciais, como diria um bom detetive. De resto, eu não acho nem motivo. O cara é um gênio, ele é mais novo que a Ivy. Ele não tem motivo de estar envolvido com droga. A única coisa que liga ele à droga é, a questão da professora Lara. E 2, a coisa D, né? Tudo tá envolvido a professora Lara. A professora Lara tem alguma coisa a ver com ele? Também não aparenta. Então fica assim, fica as pistas das teorias no ar. Mas ele é um suspeito, não o principal. Temos outros. Ele está no fundo da lista. Vamos lá. O segundo, o Gabe já foi riscado da lista. Ele estava na lista de suspeitos, porém, era suspeito só. Ele só é suspeito. Ninguém sabe ao certo do que era, se era da droga ou não. Mas agora descobrimos que ele é o dedo duro, né? Então, vou botar aqui dedo duro. Pronto. Segundo suspeito, Lara. A Lara é suspeita de alguma forma. Ela matou o Bonnie? Provavelmente não. Por quê? Porque o ateliê não era dela, mas ela estava no ateliê. Gente, não faz sentido o assassino matar o cara na casa dele. Não faz sentido. Não faz sentido. Qualquer pessoa sã nunca faria isso. E a Lara ela não parece uma professora muito burra, né? Porque se ela tem um noivo, tá de casinho com o Dominique e ainda tá falando com o Cole, essa mulher é tudo menos burra. Ela sabe enganar alguém. Agora, a Lara tem mais a ver com a morte do Bonnie e com as drogas. Na minha visão, com as drogas. Não acho que ela tem quase nada a ver com o Bonnie. Porque tirando o ateliê, nada liga ela ao Bonnie, a não ser a lista bendita que tá na bolsa dela. Mas aí ninguém sabe ao certo que é aquela lista, né? Porque tem o nome do Bonnie, tem o nome do Charlie, mas não tem o nome da Aí vem a questão agora que acabei, fez assim. O lance do dedo duro que a gente descobriu que o Matheus falou que é o Gabe pode ter dito a professora, quem fez a lista, né? Não sei, pode ser a professora, não sei. Que foi o Matheus e não a prima, porque era a namorada dele. Pra namorada dele não ficar, tipo, ruim na fita. Ótimo. Me liguei, beleza. Rápido, Mayara, rápido. 2 últimos. O treinador Kendall. Pra quem não sabe, o treinador Kendall é o noivo da Lara. Por que eu comecei a desconfiar dele? Comecei a desconfiar dele assim que eu terminei de ler, acho que o outro vídeo que eu tava fazendo. A última vez que eu estava lendo. Por quê? Porque eu fiquei pensando, mano, o Daniel tava na escola sem motivo, né? A gente desconfia tanto do Daniel por causa de coisinha pouca, então vamos lá. O treinador Kendall também é muito suspeito. Esse cara é muito de boa. Acho que eu cogitei ele ser o dedo duro, mas eu pensei, poxa, professor não pode ser dedo duro, não faz sentido. Aí eu meio que risquei da lista. Só que esse cara tá com essa mulher. Eu sei que ela é, tipo, muito esperta, mas, mano, nada. Tipo, a tua mulher sai com o ateliê toda terça-feira, ou sei lá que bexiga é. E tu não suspeita de nada. Tem alguma coisa aí também. Outra coisa, se ele tava com o Daniel na escola, por qual motivo? Pera aí, ele não é o noivo da professora Lara? Será que ele tinha acesso à sala dela? Se ele tinha acesso à sala dela, ele poderia ter acesso às drogas? Será que ele sabe da droga? Ele tá envolvido em quê? A droga ou a assassina? Não sei. Não sei. Eu sei que a droga e o assassinato estão juntos. Mas tem gente que tá só relacionada à droga. Que é o suspeito, que é o que a gente quer saber, que é só o assassinato. O assassinato e a droga, no caso, né? Mas enfim, vamos lá. Treinador Kendall? Não sei. Eu acho que é droga. Mas ele tá tão por fora das drogas que eu tenho medo dele ser o assassino. Mas veremos. Por último, eu tava suspeitando. É um suspeito conjunto, um suspeito coletivo. Seriam os amigos dos 3. Né, que seria a Emily, amigo da Ivy, o Zack e o sei lá o que é os carinha do jornal, que é amigo do Matheus. Tem a ver muito com o Cole? Não. Mas eu fiquei pensando assim, eu risquei eles de novo. Por quê? Porque eu fiquei pensando, mano, eles se tiver alguma coisa, é uma coisa muito nada a ver. Por quê? Porque quando o Bonnie foi morto, eles estavam na escola. Inclusive o Daniel também estava na escola, perguntando pela Ivy, né, pelo celular. Então, tanto o Daniel quanto esses
esses amigos não podem ter matado o Bonnie. O Daniel pode estar envolvido com as drogas, de algum jeito que eu não sei. De resto, não se sabe. Temos Lara, ou seja, não resolvi nada, né? Porque o Daniel não foi. Meu Deus, eu pensando, o Daniel não foi, os amigos não foi. Eu não acho que a Lara foi. O único que sabe é o treinador. Mas como é que ele sabia do negócio do ateliê, rapaz? Mano, a lista não era da professora. De que essa lista? É do culpado. Mano, cada vez mais parece que é o treinador. Velho, não acredito que nos 45 minutos do segundo tempo eu acertei de novo. Porque, tipo, a lista era dos alunos do colégio. Quem é o outro professor? O treinador. Enfim, vamos ver, né? Primeiro que ela achou que o Cole entrando na casa dela, ela podia achar que era o noivo, porque ela se assustou. Ela disse, eita, achei que você era ele. Ele quem? Aí depois ela diz, essa lista aí não é minha, não. Era exatamente isso que ele queria. Ele quem? Quem é ele? Questão, que tipo assim, na minha cara, minha resposta tá na minha cara. Tem Gabe, já sabemos que é. Daniel, ninguém sabe. Lara, também ninguém sabe. E o treinador, mano, não foi a Lara. O Daniel não parece ser. Foi você, né, safado? Mano. Magara acerta novamente. Nunca fiquei tão feliz que um professor matou um aluno. Horrível essa frase, mas... muito feliz. Poucas páginas, eu espero o pior. Então, eu vou ver todas as revelações e depois comento com vocês, porque eu tô sem armazenamento. Minha gente, eu só tenho 5 minutos pra gravar. Tipo assim, o meu armazenamento só sustenta 5 minutos, mas eu quero dar uma palestra de 10. Já é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Vamos lá. Primeiro que eu achei do método, né, gente? Não, tá não. Eu fico achando que acabou o armazenamento. Meu Deus, sou traumatizada. O método de ouvir música é top. Tipo assim, eu já sabia que ia dar certo. Em relação ao tempo, eu acho, sinceramente, que deu uns 48 minutos. Ou mais ou menos alguma coisa assim. Por quê? Porque teve um momento que eu parei o cronômetro pra fazer alguma coisa. Acho que não vai. Eu não lembro mais. Eu parei o cronômetro. E aí eu comecei a ler depois que eu percebi que eu tinha parado. Tipo, não botei de volta. Aí quando eu botei de volta eu disse, ih, rapaz, será que já passou o quê? 3 a 5 minutos? Mas a diferença foi mais ou menos essa. Mas como eu disse, né? 85 páginas, mais ou menos. E em 48 minutos, 48 minutos mais ou menos. Gente, mantive a minha média, tá? Até agora eu não descobri outro método mais eficaz que, primeiramente, ler normal e, segundamente, ler no Kindle. Então, assim, eu acho que essa é a melhor estratégia, de fato. Eu sempre prefiro ter alguma coisa pra anotar, lápis, uma coisa pra marcar. Pode ser o lápis, pode ser esse papel, pode ser qualquer coisa. Dobrar a folhinha também. E o fone. Gente, não pode faltar o fone, é sério. No ônibus, em qualquer lugar que você tiver, só pegue um fone. Tem esses 3 materiais, o livro, claro, um marcador e um lápis, e você tá feita. Você vai ler, ó, até o mundo acabar. O mundo tá caindo, na verdade. Você não sabe que, né, o mundo tá caindo porque você tá com fone. Mas você tá tão concentrado ali, você entra no livro mesmo, você esquece de tudo. Tirando a questão do método, que era o objetivo inicial desse livro, desse livro. Meu Deus, minha dicção já tá nervosa. É porque, né, pressa. Fico me sentindo aqueles povo famoso que tem a telinha assim, atrás da câmera da TV, porque eles têm tempo de fala, pra não atrasar a emissora. Mas enfim, vamos lá. O que eu achei desse livro? Muito bom. Mas muito bom que não me marcou muito. O casal, que no caso é o Mateu e a Ivy, não era propriamente um casal, né? Então a gente tinha interação fofa e tudo mais, mas não teve aquela construção de relacionamento, o que é super normal. Primeiro que esse livro me surpreendeu. Porque não é uma trilogia, não é uma duologia. Teve início, meio e fim, meras 400 páginas e mesmo assim um bom mistério, um bom romance. A autora soube construir, soube guiar o leitor para outros suspeitos, soube construir os personagens mesmo. Eu assim, acho que já
um pouco antes da metade do livro eu já estava confortável com ele, já sabia como cada um pensava, ou como até cada um falava. Tipo, o Cal era muito aleatório. A Ivy, por mais nerd que ela parecesse, ela era muito emotiva. Tudo pra ela era tipo assim, sério? Sabe? Tipo assim, ela era muito emotiva. E o Mateu era por mais que não parecesse, ele era o mais cara centrado. Tipo, ele era o mais racional, sabe? Ele não era muito da emoção. Ele não era muito fantasioso, que nem o Cal. E que teorizava assim. Ele era muito mais prático e objetivo. O que super combina com a pessoa que eu imaginei que ele seria. Então, parabéns ao autor, escreveu bons personagens. Achei um bom suspense. Achei um bom mistério também, um bom caso. Eu gostei, não foi algo Sherlock Holmes, mas o destrinchar, né, a resolução do caso, o plot twist, foi muito bom também. Os subplots, que são os segredos, achei que podia ser algo mais impactante, porém, ainda assim achei impactante. Talvez seja por isso que não me marcou muito, porque geralmente os subplots marcam bastante você. Por exemplo, em Uma Nota Assassina Prova de Garotos, o relacionamento eu chamo de Piper, mas não é. É Pippi. Eu não sei o que é. Pippi e Kai? Não, não é Recai. Gente, eu esqueci o nome do casal, mas enfim. Melhor casal do ano. E eu já esqueci o nome deles. Mas é muito bom, porque o subplot, que foi o romance deles, que foi construído durante toda a trilogia, me impactou, velho. Eu achava eles muito fofinhos. Eles super, né, Sherlock e Dr. Watson ali, tá? Um racional, outro era emotivo. Eles se complementavam, eu gostei muito. Então, assim, claro que eu gostei desse livro. Claro, aí vem o paradoxo. Claro que eu acho que esse livro não tem nada que eu possa mudar. Acho que podia acrescentar alguma coisa? Acho. Porém, teoricamente merecia uns 4,75 ou 5 estrelas. Aí vem, por que eu não vou dar? Não irei dar porque não me marcou, gente. Foi um livro bom, recomendo a todo mundo? Sim, sim e sim. Digo que é melhor que um de Nosso Amiguinho? Diria, porém eu não lembro de um de Nosso Amiguinho. Mas na minha cabeça, é melhor do que esse livro aí, né? Porque tem gente que taxa a pedra nessa duologia. Por mim é uma boa duologia também, mas não vamos falar sobre ele. Como eu não consegui terminar de gravar naquela hora, e eu já devo estar escura, né? Só pra finalizar, quanto eu dei? 4,5 pra esse livro, tá? Muito bom, gostei. Recomendaria a qualquer pessoa, independente se gosta de romance, se gosta de mistério ou não. Acho que eu não recomendaria pra quem tá esperando algum romance entre o Mateu e o Ivy, porque realmente, apesar de um subplot, não ganha foco. E talvez alguém que gosta de novela, né, que gosta desses segredos internos, mas tem o plot central do mistério, né, da resolução do crime. Então é isso, super recomendo, gostei. Gente, precisava gravar esse vídeo porque eu precisava ler, tá? Então assim, expectativa de sair da ressaca literária, eu espero ter saído. Agora, se daqui a 3 dias eu não conseguir ler outro livro, estaremos nos vendo novamente em outro vídeo. É isso. Um beijo. Provavelmente eu vou fazer erros de gravação, porque a minha dicção durante essas 2 últimas semanas foi péssima. Então, se você aí, né, quiser me ver passando vergonha, fique à vontade. Fique à vontade também nos comentários de me recomendar playlist, de me recomendar livro também que eu tô precisando, e de dizer se você leria ou não esse livro. É isso. Tchau!